Glória a Deus. O pastor igreja, amém? Amém. Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. E abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 15. Livro de Josué, capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 19. Livro de Josué, capítulo 15, a partir do verso de número 13. Se alguém por acaso não está com a Bíblia, não tem a Bíblia, acompanhe aqui pelo Data Show, para que possamos fazer a leitura desse texto, um texto conhecido, mas que Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração nessa noite, através desta porção das Escrituras. Diz assim, Josué capítulo 15, a partir do versículo de número 13: Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai e a irmã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos montes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Caleb: a quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. E então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E você diz amém. Amém. Existe um texto similar a esse, relatado em Juízes também. Mas esse aqui tem alguns detalhes que, para nossa compreensão do que Deus quer falar nessa noite, ele tem alguns detalhes extras, tem algumas faixas bônus aqui. Para a gente entender o contexto dessa história, nós sabemos que quando o povo sai do Egito, libertado depois do período de escravidão, eles entram no deserto e começam a peregrinar pelo deserto. Mas o deserto não era o ponto de parada do povo. O deserto era um período intermediário, o deserto era uma fase do processo, o deserto era uma etapa da caminhada até que eles chegassem na terra prometida. E todos conhecemos a história, o povo peregrinando por 40 anos no deserto, murmurando, reclamando, contendendo com Deus, e em determinado momento, logo no início da trajetória, eles já se aproximam e avistam a terra. Só que quando eles estão próximos da terra, Moisés manda 12 homens, que são 12 espias, que eram os cabeças, os líderes, representando cada um deles como uma das 12 tribos de Israel. E esses 12 espias vão lá olhar a terra, eles observam a terra e voltam 40 dias depois. Quando eles voltam, 10 desses 12 espias dizem assim ao povo: olha, a terra é boa, o fruto da terra é bom, a terra é fértil, tudo é maravilhoso, mas nessa terra habitam gigantes, e nós somos aos seus olhos como gafanhotos, como formigas, jamais a gente vai conseguir conquistar essa terra. Porém, daqueles 12 homens, se 10 tinham uma notícia negativa, Deus levanta 2 homens com um espírito diferente, e esses 2 homens, um chamava-se Josué e o outro se chamava Caleb, e esses 2 homens dizem assim: realmente a terra é boa como eles disseram, realmente tem gigante como eles disseram, realmente aos olhos desses gigantes nós somos pequenos, mas nós podemos ser pequenos, mas o nosso Deus ainda é grande, e o Deus a quem nós servimos é maior do que os gigantes, é maior do que qualquer coisa, e este Deus foi quem nos fez a promessa. Então, se Deus fez a promessa que nos tiraria do Egito e tirou, se Deus nos fez a promessa que cuidaria da gente durante o trajeto do deserto,
e Ele tem cuidado, Ele vai cumprir até o final a promessa que Ele nos fez, porque Deus não nos chamou para ficar pelo meio do caminho, Deus te chamou para chegar até o final e conquistar o que Ele tem prometido para a sua vida. O povo então duvida da palavra de Josué e Caleb, querem até apedrejados. Moisés guarda, protege aqueles dois homens, e Deus faz naquele momento uma promessa, dizendo que todos daquele povo que haviam murmurado, que haviam rejeitado a promessa, que haviam duvidado do poder de Deus, iriam perecer, ficar pelo meio do caminho no deserto, mas aqueles que haviam sido fiéis, esses herdariam e conquistariam a terra. Ou seja, somente Josué, Caleb e as suas famílias herdariam a terra. Da forma como Deus falou, assim se cumpre. Passa 40 anos, e 40 anos depois, ali o povo toma posse. Moisés já não estava mais como líder, Josué já havia assumido a liderança, sucedendo a Moisés, e quando eles conquistam a terra, ali começa a fazer a divisão, a partilha da terra. Então eles dividem a terra em grandes lotes, para dar para cada tribo, e as tribos iriam dividir aquela porção de terra entre si. E enquanto Josué vai fazer a divisão das terras, ele chama Caleb para pegar uma porção da terra que estava na área da tribo de Judá. Porque, não sei se os irmãos sabem, mas Caleb, ele não era 100% do povo hebreu, ele não era 100% judeu. O seu pai, Jefoné, era do povo de Kenaz, que era um outro povo, um povo estrangeiro. E esse homem chamado Jefoné havia se casado com uma mulher judia, com uma mulher da tribo de Judá. Portanto, como ele tinha uma mãe judia, ele era considerado da tribo de Judá também. Mas a sua família era uma família misturada, ele não era sangue totalmente puro do povo de Deus. Isso para muitos poderia ter sido visto como um empecilho, mas Caleb, ele não olha para aquilo que estava jogando contra, ele não olha para as dificuldades, ele olha para o Deus que havia chamado, que havia prometido, que havia capacitado, e este Deus tinha conduzido ele até ali. E Deus já me dá aqui um conselho para poder repassar para os irmãos que estão aqui, porque às vezes Deus nos faz promessa, irmãos, e a gente fica olhando para aquilo que pode não dar certo, a gente fica olhando para as dificuldades, a gente olha para o gigante, a gente olha para o contexto da família, a gente olha para a situação econômica, a gente olha para tudo que a gente não tem, mas a gente se esquece de olhar para aquele que nos chamou, para aquele que prometeu, para aquele que se responsabiliza e para aquele que tem nos conduzido e que é fiel e justo para cumprir até o final. Caleb não olhou para o que era negativo, ele olhou para aquilo que o assegurava na sua promessa, e isso era a palavra de Deus. E ali então esse homem chamado Caleb chega para Josué e fala: Josué, perfeito, eu vou dar uma parte aqui das terras na tribo de Judá. Só que é o seguinte, lembra lá atrás, 40 anos atrás, quando a gente trouxe as notícias, fomos daqueles esquecidos, você se lembra disso, Josué? Já falou, lembro, Caleb. Ele falou, então, Deus me prometeu uma terra, e é uma terra especial, é uma terra diferente, porque aquele que luta, aquele que peleja, aquele que batalha, ele conquista grandes vitórias. Tem pessoas que acham que vão conquistar as coisas na facilidade, sentados, sem fazer mais. Não, as coisas de Deus são conquistadas com luta, são conquistadas muitas vezes com lágrimas, às vezes é com choro, é com o joelho no chão, é guerreando, é suportando afrontas, é suportando levante, mas isso tudo é só um tempo, é só uma fase da história. O deserto tem um momento para começar e tem um momento para terminar, e Deus vai te fazer chegar no lugar da sua promessa, da sua bênção, e quando chegar lá, você vai olhar para a bênção, vai olhar para a terra, vai olhar para a vitória e dizer assim: valeu a pena passar pelo processo, porque o processo de Deus, ele me garantiu essa grande vitória. Olha para esse irmão do seu lado, olha para ele, olha para ela, ele está quietinho, ela está quietinha nessa noite. Fala para ele assim, ó, Deus te garante, Deus te garante que você vai entrar, que você vai tomar posse da bênção, e que essa bênção vai te surpreender, vai ser maior, vai ser melhor, vai ser muito mais do que você esperou. Quem crê que Deus vai nos surpreender aqui nessa noite? Quem crê que Deus tem surpresa para nós? E aqui tem um mistério tremendo para nós, pastor Inácio, porque Caleb, ele pede para Josué dar para ele uma determinada porção da terra, que hoje nós conhecemos como Hebron. Só que na época em que Caleb pede esta terra, este local, esse espaço geográfico,
Aquela cidade não chamava-se Hebron, chamava-se Kiriat Arba, e Kiriat significa cidade, e Arba era o nome do homem que era o possuidor daquelas terras. E quem era este Arba? Arba era o maior de todos os gigantes que havia ali. Arba era o maior dos gigantes, e esse Arba tinha um filho chamado Anak, que dá origem aos Anakins, que é uma geração, uma linhagem de gigantes. E este filho de Arba, que era Anak, por sua vez teve 3 filhos. E aí tem os nomes deles, Sesai, Talmai, e outro que eu esqueci o nome dele, que eu também não lembro de tudo. Mas esses 3 homens também eram gigantes. Então ali naquela porção de terra onde Caleb pediu para se fixar, a promessa que Caleb pediu era o local onde moravam 5 grandes gigantes. Ou seja, Caleb não pediu algo que era fácil, ele pediu aquilo que era o melhor, mesmo que fosse difícil para conquistar. E Deus está querendo dizer para pessoas aqui: você tem 2 escolhas nessa noite, o caminho do melhor ou o caminho do que é fácil. Aquilo que é fácil nem sempre é o melhor, e aquilo que é o melhor não é fácil de ser conquistado. Se você olhar o tamanho do gigante, você vai preferir escolher o atalho, o caminho da facilidade, da simplicidade, e fica com uma terra pequena. Mas se você sacar a espada nessa noite e confiar na palavra do Senhor, pode vir gigante, pode vir filho de gigante, pode vir neto de gigante, o Senhor vai te dar vitória, você vai conquistar, e pode declarar ser difícil a luta, mas a recompensa vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E Josué dá para ele essa porção da terra. Caleb junta um grupo de homens, vai, conquista a cidade de Kiriat Arba e dá a ela o nome de Hebron, renomeia a cidade como Hebron, e ali passa a ser a principal porção das suas terras. Mas havia vizinho a Hebron uma outra cidade, e essa era uma cidade fortificada chamada Kiriat Sefer. E Kiriat Sefer significa cidade do livro. Por quê? Porque ali ficava uma biblioteca onde estavam os manuscritos, os escritos com a história, a linhagem dos gigantes. Então era o ponto central, era como uma sede de governo, era como se fosse um quartel-general ali, a representação do governo dos gigantes. E Caleb, quando ele vê aquela cidade fortificada, ele fala assim: eu expulsei os gigantes dessa terra, eu conquistei uma parte dela, mas enquanto tiver essa fortaleza aqui, a conquista não é plena, ela não é completa. E Caleb entendia que não dá para ter vitória pela metade. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não quer te dar vitória pela metade, Deus quer te dar vitória completa, 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 Deus quer te dar vitória completa. Tem gente se contentando com um pedaço da vitória, se contentando com uma porçãozinha da vitória. Deus quer te dar a vitória completa. Só que Caleb sabia que ele, já aos 85 anos de idade, talvez não tivesse força suficiente para conquistar. E aí Caleb entende que era hora de ele fazer alianças. E aí Caleb lança um desafio. Ele diz assim: o homem que liderar um exército e tomar, conquistar a fortaleza dos gigantes, Kiriat Sefer, e trouxer para mim esta cidade, me entregar esta cidade, esse homem vai se casar com a minha filha Axa, e vai ser o meu sucessor, vai ser o meu herdeiro. E Caleb era um cara muito importante. Então ser genro de Caleb era algo muito especial. E aí quando Caleb lança esse desafio, logo aparece um candidato, e o nome desse homem é Otiniel. Otiniel significa leão de Deus, homem corajoso. E esse Otiniel, ele era sobrinho de Caleb, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Às vezes você acha que Deus vai usar alguém lá de fora, alguém de longe, mas às vezes Deus vai levantar alguém da sua própria casa, no meio da sua própria família, é alguém próximo de você, que você nem imagina, aquele que talvez você olhe e não dá nada. Deus vai fazer dessa um leão de Deus, alguém para te ajudar a conquistar a vitória completa. Hoje, irmãos, não é culto de família, mas é culto de vitória. E para dar vitória, Deus vai usar a família, Deus vai levantar no meio da sua família pessoas que serão como leões de Deus para te ajudar
vai conquistar. Quem recebe, quem crê, quem toma posse aí. E o Otiniel se levanta, pastor Inácio, e fala: deixa que eu vou. O Otiniel organiza um exército, marcha contra Kiriat Sefer, domina, conquista a cidade e volta para encontrar Caleb e mostrar para ele que a missão dada era a missão cumprida, e que ele estava ali com a cidade conquistada e que ele queria tomar posse da sua vitória. Mostra a espada ensanguentada para Caleb, fala: Caleb, conquistei. Tio, agora como é que eu te chamo? De tio ou de sogro? Porque vai ser os dois agora, né? Ele falou assim: você vai casar com a minha filha Axa. E ali Caleb dá Axa por esposa para Otiniel, e Otiniel se casa com Axa. Quando os dois se casam, pela tradição judaica, a mulher que se casava recebia um dote, que era um presente da sua família, dos seus pais. E Caleb, junto com Axa, dá a ela um dote. E o que era esse dote? Uma porção de terra. E isso, irmãos, não era comum naquela época. Não era comum mulheres receberem propriedades de terra. Geralmente era um dinheiro, podia ser uma joia, podia ser alguns animais, mas não era comum receber terra. Mas Caleb, ele quebra o protocolo e dá uma porção de terra para Axa. E Axa se apropria daquela terra, fica feliz, eles se casam e vão morar na terra que Caleb entregou para eles. E qual terra era essa? Caleb estava morando em Hebron, um monte. E ele deu para Axa uma parte da terra ao sul de Hebron, que ficava na extremidade sul de Israel. E esta terra era chamada Negueb. Negueb, ou deserto de Negueb, ou lugar seco. O nome Negueb significa seco, completamente seco. Axa vai até lá, começa a olhar a terra, sondar a terra que ela recebeu, e ela percebe que a terra era seca. E aí ela começa a se perguntar e fala assim: mas como é que eu vou viver aqui? Como é que eu vou constituir a minha família aqui? Então quer dizer que é isso que meu pai tem de presente para mim? Eu, a filha dele? Ele me deu uma terra, mas me deu uma terra seca. E aí o que acontece? O primeiro impulso de Axa é o que? Ela chega para o esposo, para o Otiniel, e fala assim: Otiniel, vai lá e conversa você com o meu pai, e fala para o meu pai nos dar um campo, nos dar uma outra terra. O escritor aqui em Josué, ele foi bem discreto, porque ele não narra a resposta de Otiniel, ele só narra a consequência da história. Por quê? Porque em conversa de marido e mulheres é bom de não se meter. Então ele não se intromete aqui. Mas o que acontece? Axa pede para Otiniel falar com o pai dela e pedir para o pai dela dar uma outra terra. E o que provavelmente acontece é que Otiniel abre os olhos de Axa. Otiniel, ele começa a falar coisas para Axa que ela não entendia. Por quê? Porque Axa ainda não tinha aquela visão desenvolvida, mas Otiniel era um homem que tinha visão profunda. E Deus me trouxe aqui nesta noite, irmãos, para ser Otiniel na sua vida. O Espírito Santo, através desta palavra, quer abrir a sua visão para você entender algumas coisas que você não está entendendo. Porque talvez você chegou aqui dizendo assim: mas não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou vivendo numa terra seca, o meu emprego não é aquilo que eu esperava que fosse. Deus falou que ia me abrir uma porta, e Ele abriu. Ele me deu uma terra, mas a terra é seca. Deus falou que ia me dar uma família, e Ele me deu, mas a minha família é terra seca. Deus me falou que ia me dar um ministério, e Ele deu, mas meu ministério é terra seca. E nós estamos olhando para a terra seca e dizendo assim: Senhor, me tira dessa terra seca, me dá uma nova terra, me dá um novo ministério, abre uma nova porta de emprego, me dá uma nova família, me dá isso, me dá aquilo. Mas o Senhor nesta noite vai me usar para te falar, como o Otiniel falou para Axa: Axa, você está entendendo errado. Deus não quer trocar você, tirar você dessa terra e colocar em outra terra. Deus quer te dar as condições de transformar a terra seca em terra fértil. Deus quer te dar as condições de transformar o que é deserto em lugar de bênção e de prosperidade. Deus não quer te trocar
trocar de família. Ele quer que a sua família, que hoje é terra seca, seja uma família abençoada na presença do Senhor. Deus não quer te tirar desse emprego e colocar em outro. Ele quer que você ali naquele lugar cresça, prospere e faça daquele lugar uma terra fértil na presença do Senhor. Deus quer mudar as condições do lugar aonde você está. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Otiniel convence Axa, e Axa é quem vai falar com o pai. Se me permite, pela terceira vez hoje, é que vocês estão muito quietinhos, então eu vou movimentar vocês. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: nem sempre Deus vai mandar pessoas para resolver os seus B.O. Tem coisa que é você que vai ter que resolver. Tem coisa que é você que vai ter que falar. Tem coisa que é você que vai ter que fazer. Tem vezes que é você que vai ter que ir. Tem vezes que é você que vai ter que enfrentar. Às vezes é você que vai ter que confrontar. Às vezes é você que vai ter que bater de frente. Ah, o Tiniel fala com meu pai. Falo não, o pai é seu. Vai lá você e fala você. E pede você aquilo que você quer. Chega de transferir a responsabilidade para não, o pastor ora. Não, a missionária fala. Não, o evangelista. Não, é com você. É com você. É com você. É com você. Já tem jumentinho parado lá fora, preparado, selado, para você montar no jumentinho. É o encontro do pai. Quando ela chega para falar com o pai, olha o que ela diz, verso que está aqui na tela. E ela disse: dá-me uma, pois me deste uma terra seca, me deste Negueb, dá-me também fontes de águas. Ela não diz: troca isso que você me deu, eu vou te devolver isso e você me dá algo novo. Não, o que você me deu, Senhor, é uma bênção, mas para transformar isso na bênção completa, eu preciso das fontes de água. A minha família é uma bênção, mas hoje ela está com uma terra seca. Então manda as fontes de água, porque a terra seca vai florescer. Ah, minha vida financeira está seca. Manda as fontes de água e ela vai florescer, vai frutificar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, no ministério da terra seca, manda as fontes de água e eu vou fazer esse deserto criar vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Aí Caleb, eu que imagino, Caleb estava sentado embaixo de um carvalho, ali na cidade de Hebron, e ele se levanta e diz assim: agora você está começando a entender o mistério. Caleb não foi um homem forjado na facilidade. As coisas para Caleb vieram de uma maneira difícil. Foi preciso batalhar para conquistar. E ele não queria que a sua filha percorresse o caminho da facilidade, porque ela tinha que entender que aquilo que a gente conquista com lágrima, com choro, com luta, a gente dá mais valor quando a gente alcança. É verdade. A gente valoriza mais aquilo que a gente luta muito para conquistar, irmãos. É por isso que às vezes a bênção não vem rápido. É por isso que às vezes a bênção não vem fácil, porque Deus quer te ensinar a valorizar aquilo, as situações que Ele está colocando nas suas mãos. E aí quando ele chega Axa chega e pede para ele, fala: agora você começou a entender. Você acha mesmo, Axa, que eu sendo seu pai, eu estou com 85 anos, não tenho mais tanto tempo assim de vida, que eu vou guardar tudo de melhor para mim e vou te dar o resto? Você acha mesmo que eu ia te dar só o que não presta, eu ia te dar o lixo, eu ia te dar porcaria e deixar a minha filha morando num lugar seco, de morte, de destruição, enquanto eu guardava o melhor para mim? Se você achasse isso, Axa, é sinal de que você não conhece o seu, e às vezes a gente não conhece o nosso Pai, porque a gente acha que Deus só dá o resto para nós.
que Deus não dá o melhor, só que Ele manda te dizer: eu tenho o melhor para entregar para você. E sabe o que Caleb entrega para Axa? As fontes. Só que ela foi pedir fontes de águas, e ele entrega para ela fontes superiores e as fontes inferiores. Por quê, irmãos? Para você entender, o Negueb é um deserto. Ele é um deserto muito grande, tem mais de 7.000 quilômetros de extensão. A parte que Caleb dá para Axa era uma parte bem ao sul, onde só tinha terra seca e pedras. Quando ela vai pedir, ele entrega para ela as fontes, ele entrega para ela o restante da porção da terra, aonde as águas da chuva caíam nas montanhas de Hebron e escorriam pelas montanhas de Hebron e inundavam o deserto do Negueb com uma corrente, faziam um rio. Na época das chuvas, quando caíam as águas nas montanhas de Hebron, aquelas águas corriam e elas inundariam o deserto do Negueb num trecho, e aquele trecho seria um local para plantar, para criar colheitas, para criar animais, para construir as cidades, para morar ali. Só que ela tinha ficado com uma parte só da terra, só uma parte que era somente a parte seca. E quando ele dá para ela as fontes, ele está dando a totalidade da terra com a parte seca e com a parte acesso às águas, que tornariam aquela terra seca em uma terra fértil. Glória a Deus, aleluia. E a história de Axa, e a história de Caleb, e a história deste povo, a história do Negueb, ela marca a história de Israel. Tanto que tem um salmo que nós conhecemos bem, e esse salmo, o Salmo 126, assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar, Senhor, outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do Negueb. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que o povo que estava cativo dizia assim: Senhor, quando o Senhor nos der a liberdade e a gente sair do cativeiro, a gente vai entrar na terra, e a nossa vida que está com uma terra seca, ela vai ser transformada em uma terra fértil, assim como aquele deserto do Negueb foi inundado pelas torrentes de água e deixou de ser um deserto para transformar em um lugar de prosperidade. O Senhor manda dizer assim para você: Ele não vai te tirar da onde você está, mas Ele está te dando as fontes nessa noite para transformar o lugar em um lugar que vai marcar a história, e a sua história, a sua trajetória, as suas conquistas, as suas bênçãos serão testemunho, serão contadas para muitas pessoas, e muitos vão ouvir e vão entender que há um Deus que trabalha para aquele que merece, que há um Deus que atende a oração do que clama, que há um Deus que honra e que transforma ainda deserto em lugar de bênção, de prosperidade. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.